Ok, boa noite, meninas, a paz. Sheilinha chegando aí também, Thaís. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento. E eu quero te agradecer por cada irmã que está entrando aqui nessa noite. Eu quero te agradecer pela vida da Andréia. Proteja, Senhor Jesus, as nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti agora e te pedimos, Pai, que a Tua palavra venha ser luz para os nossos olhos nesse momento, que a Tua palavra venha ser resposta, venha ser direção, que a Tua palavra venha ser alívio, refrigério para o nosso coração, para a nossa alma nessa noite, Pai. Nós te agradecemos por estar aqui conosco, por essa oportunidade. E nós, Senhor Jesus, somos imensamente gratos, Pai, pela tua bondade todos os dias com as nossas vidas. Fala no nosso coração, usa a vida da irmã Andréia agora, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Irmã Amém. Andréia, tá com a oportunidade, tá, minha irmã? Amém. Que alegria poder voltar aqui, rever vocês. Se apresente, falo de você aí. Para as meninas novas, tem algumas de Salisbury aqui que não te conhecem. Ai, não conhece. Aqui tá a Stephanie que eu tô vendo, que eu conheço, a Sheila. Não tô vendo a Thaís, a Ana. Tem duas Anas. Tô vendo a Valéria, mas meu nome é Andréia, sou ali da Igreja Bom Pastor, de Filadélfia. E eu, mas a Érica nos conhecemos dali. O Senhor nos apresentou ali. E eu louvo Alguns aninhos, né? Alguns. ali. Não falam, só vou ter que falar a minha idade. Eu tô com a ideia que eu só vou ficar nos 49. Ó, falei. 49, gente. Mas a gente está aqui há alguns aninhos e o Senhor nos apresentou essas jovens que estão aqui, né? São muitas que eu conheci, ainda pequenas, como a Stephanie. Tive o prazer de ver a Stephanie criança, agora está aí uma mulher, uma esposa, uma líder. Louvamos a Deus pela vida dela, pelo que Deus tem realizado através da vida dela. Sou casada há 27 anos, mas é 27 anos, não, ainda não tem. Tem três filhos, os três estão servindo ao Senhor. E o Senhor tem aí nos quebrado para nós nos mantermos aí. É assim que Ele faz. Ele nos chama e nos coloca diante da presença dEle. E Ele nos quebra com amor. É aquele que eu falo que é o abraço de Deus nos quebra. Porque o abraço de Deus é amoroso. Então Ele tem nos chamado para mais perto, para dar aquele abraço assim, que a gente não quer sair do colo dele. E já são alguns anos que a gente tem confiado no Senhor e servido ao Senhor desde que chegamos aqui na mesma igreja, né? Pastora Elda, pastor Euclides, vocês já conhecem, têm sido aí os nossos mentores e tem sido bênção poder servir, né, com essa igreja e estar servindo aqui com vocês também, conhecendo parte dessa família. Mas eu louvo a Deus mais uma vez essa oportunidade, que é tão gostoso estar junto, é tão gostoso poder compartilhar, é tão gostoso poder receber. Eu aprendi algo esses dias que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: se você sentou numa mesa como essa, você tem obrigação de doar algo. Não saia sem dar, porque você tem algo especial para oferecer. Você tem muito, ninguém não tem nada. Você carrega algo, sim. Você carrega algo de Deus, algo da parte de Deus para compartilhar. Não tenha medo de se expressar, não tenha medo de dizer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque alguém pode estar esperando um testemunho seu. Alguém pode estar esperando uma oração sua. Alguém pode estar esperando o versículo que você leu essa manhã para dizer aqui. E eu costumo dizer que eu não saio de uma mesa dessa sem receber. Tem gente que acha, ah, a irmã veio ministrar. Não, eu vim receber. Toda vez que eu vou num lugar, eu até brinco com a pastora Elda. Ah, eu nem queria ir embora, né? A gente recebeu tanto lá, a gente já chega na porta e a gente já é tão amada, tão querida, a gente já é tão ministrada pelo Espírito Santo da unidade, da comunhão, o Espírito Santo que aonde a gente às vezes chega de um jeito e sai de lá completamente transformada, né? Sentindo o amor de Deus, que a palavra do Senhor fala que nós seríamos conhecidos pelo amor, né? Pela nossa unidade, pelo poder de Deus, né? Que ele habita em nós. E nós levamos esse poder aonde nós vamos. E não é diferente, nós temos esse poder, não é só na igreja. Eu tenho certeza, quando nós vamos para um grupo pequeno, toda vez que alguém vai, não quer ir embora, sente essa mesma coisa gostosa. E eu estou sentindo isso aqui agora. Essa graça, essa liberdade.
E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre um tema que a gente gosta muito dele, que é um tema que está lá em Jeremias, capítulo 18, no verso 1 ao 6, um texto conhecido, um texto que nós gostamos de cantar muito sobre ele, né, que é a parábola do oleiro e o vaso. Quem aqui já não cantou, quebra o vaso e faz de novo? Quem? Eu cantei. Canto, né? Mas quando eu fui descobrir realmente o desejo de Deus através dessa parábola, né, que ela traz aí uma analogia, uma das verdades mais profundas da palavra de Deus, ela traz aí um simbolismo muito grande do relacionamento de Deus, né, que é o Criador com a sua criatura, com o homem. Então, eu vejo aqui como Deus trata com o seu povo. Eu vejo nesse texto como Deus quer falar o que ele deseja fazer em nós, através de nós. Não só em momentos, né, bons, a gente canta, quebra o vaso, faz de novo, me usa, mas a verdade é que a gente quer pular a etapa que a gente está na mão do oleiro. A verdade, quando a gente canta, a gente esquece que existe um processo. E eu vou estar lendo o texto com vocês, e eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, Jeremias 18, o verso 1 ao 6 apenas eu vou estar lendo, e se eu permitir eu cito alguns outros versículos, mas rapidamente 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. E eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. No 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor, eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? São lições riquíssimas que a casa do oleiro traz para nós, em todo o seu aspecto. Se eu for pegar um apenas natural, nós vamos já de cara olhar para o texto e entender que alguém vai consertar algo que não estava bom, quebrado. Mas se nós olharmos somente para o natural, nós vamos entender que o vaso que estava quebrado, quando Jeremias entra na casa do oleiro, o vaso já estava nas mãos do oleiro. Se eu for voltar para o espiritual, eu vou imaginar que o Senhor já tinha começado uma obra. Ele já estava trabalhando. Eu quero dizer para você que a sua história, eu não sei em que altura você está. Se você chegou aqui como o vaso estava na mão do oleiro quebrado, eu quero dizer para você que não importa o estado que está o seu coração, importa que você está nas mãos de Deus. Aquela primeira obra ainda continua nas mãos do Senhor. Ele não parou de fazer. Quando ele chega, o vaso está nas mãos do oleiro. Significa que Deus já tinha começado a boa obra e ele é fiel para completar. A roda estava girando, o oleiro estava trabalhando. O oleiro estava atento àquilo que era necessário para ser transformado naquele vaso que estava quebrado. Eu já começo fazendo uma pergunta para você, talvez você já fez essa pergunta quando leu esse texto. Por que que o vaso estava quebrado? Se eu olhar para o contexto dessa história, nós vamos ver que o povo de Israel não queria depender de Deus, o povo de Israel não queria ouvir as palavras do profeta Jeremias, o povo não queria atender à vontade de Deus. E isso nós sabemos que traz consequências. Então, mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele é o Deus da oportunidade. Alguém se quebra quando quebra as leis de Deus. Alguém se quebra quando ele desiste, ele vira as costas para Deus. Com certeza, ali vai acontecer uma
ruptura no seu relacionamento com Deus, mas Deus sempre nos quer perto. Mais uma vez, Jeremias entrou na casa do oleiro. O vaso estava nas mãos do Senhor, estava nas mãos do oleiro. Aqui o oleiro representa sim o Senhor. O vaso, eu quero dizer para você que espiritualmente nós olhamos para esse cenário, que é um cenário que traz a ideia que é apenas um lugar, é apenas alguém fazendo algo. Não. É Deus trabalhando no coração do homem. Aquele vaso quebrado representa alguém que, por causa do pecado, perdeu a sua essência, por causa do pecado, perdeu a sua utilidade, por causa do pecado, perdeu o seu posicionamento, onde é que ele precisava estar posicionado. E nós olhamos para o contexto de Israel. Israel estava desposicionado. A nação que foi chamada para carregar uma essência tão bonita, que é a presença do Senhor, para carregar aquilo que tem mais de valioso para nós, o Senhor. A nação que foi chamada para poder levar adiante a palavra do Senhor. Ela falhou. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não é como o oleiro comum. O Senhor não é como aquele oleiro comum natural, que se tiver numa casa de uma olaria, se o vaso não funcionar, com certeza ele vai tentar voltar ele para a roda, ele vai colocar mais água, ele vai amassar o barro mais uma vez, ele vai totalmente desfazer. Mas eu quero dizer para você que eu andei pesquisando, dependendo da olaria, se o barro não for de qualidade, eu quero que você guarde isso. Se o barro não for de qualidade, a argila não for de qualidade, ele vai para o fogo, ele vai ser jogado fora, ele não vai ter utilidade, ele não vai poder voltar e fazer novamente. Mas nas mãos do Senhor, nós sempre temos uma oportunidade de ser refeitos, porque o Senhor não cola nada, o Senhor não cola, não pega caquinhos e fica tentando apenas juntar caquinhos, não. Quando o oleiro está com o vaso rachado, ali naquela roda, enquanto ele maneja, se você tiver algum dia a oportunidade de assistir como funciona, ele não vai começar o vaso de fora. Ele coloca aquele barro e ele vai colocar as suas mãos por dentro. Enquanto a roda gira, ele vai tirando o barro que ele não precisa, aquilo que ele não tem necessidade. Está falando da qualidade, está falando daquilo que ele quer que ele se torne. Enquanto ele arranca aquilo ali, enquanto ele trabalha, aquilo ali é o processo que muitas das vezes eu e você, nós queremos ser o vaso. Senhor, me transforma, me quebra, me faz de novo, me usa, mas quando fala que é para mudar o caráter, quando fala que a qualidade do barro, quando eu olho para a qualidade do barro, eu lembro do caráter divino. Eu lembro que quando lá em Gênesis 2:7, que o Senhor forma o homem do pó, nós entendemos que nós somos esse pó, nós entendemos que esse vaso, ele vem dessa analogia que Deus criou o homem, ele tem soberania sobre o homem, sim, mas o homem caiu. Então, quando nós chegamos na mão do Senhor, nós precisamos ter o seu caráter. Então, o moldar do vaso significa que Deus está colocando em nós o seu caráter, colocando em nós aquilo que é dele, a essência dele. Quando eu olho para essa analogia dessa parábola, esse âmbito natural ainda, mesmo sendo natural, ele não vai trazer para nós a revelação completa, não porque a Bíblia não falha. Não é que a cena está simples, não é que a cena não está revelando tudo, mas a cena do oleiro e o vaso, no espiritual, ela vai trazer para nós muito mais do que apenas alguém que caiu, se quebrou e precisou ser consertado. Quando eu olho para a forma que Deus quer trabalhar com o seu povo em alguns aspectos. O primeiro aspecto é que Deus é soberano e que Deus, mesmo sendo soberano, ele dá livre-arbítrio para que eu e você possamos decidir se nós queremos ser moldados. Agora eu volto para a cena do vaso natural e pergunto para você, o vaso fala? O vaso anda? Lá no natural, na olaria. O vaso pode sair do lugar, mas nós não somos aquele vaso. Nós somos o vaso escolhido
pelo Senhor para estar em lugar que Ele determinou, criados para a sua glória, para carregar a sua glória. Portanto, nós temos, como filhos de Deus, nós temos o nosso direito de livre-arbítrio de dizer para o Senhor que nós queremos estar posicionados, não só apenas posicionados, mas ser tratados pelo Senhor para estar aonde Ele deseja. Porque Deus não apenas cria, Ele também pode desfazer, Ele pode recriar e Ele pode fazer para a vontade dEle, para os desígnios dEle, para que os propósitos dEle se cumpram. Mas eu conheço vaso, eu vou falar que esse vaso começa aqui, tá? Esse vaso aqui já quis ficar onde Deus não queria. Sabe aquele vaso que Deus fala, não, hoje você não está pronto, o seu barrinho está precisando ser modelado. E a gente, com a nossa dureza de coração, como estava Israel, a gente começa a tomar o vaso, cria perna. O vaso começa a mudar de posição, sair dos lugares aonde Deus gostaria que ele estivesse, e aí a gente não consegue entender porque muitas das vezes que esse vaso aqui já passou isso. Porque nós estamos quebrados? Porque eu não sei se você sabe, quando você está disposicionado, por exemplo, no seu lar, em relação ao seu relacionamento com o seu esposo, isso traz quebra de princípio. Quando você troca os papéis, você está quebrando princípios. Isso é uma rachadura. E aí nós começamos a estar em lugares que Deus não nos chamou para fazer. Nós tomamos, às vezes, o lugar do esposo, nós tomamos as rédeas, nós tomamos a autoridade que não nos foi outorgada, nós somos governantes. O homem, ele tem a autoridade. Nós governamos aquilo que Deus colocou sob o domínio do homem, né? E nós precisamos entender que esse lugar é ali que o Senhor quer. E muitas das vezes, ainda hoje, na nossa era, estamos numa era, num tempo, onde a gente prefere não ter controle. A gente já colocou na cabeça, eu vou fazer porque o marido não faz. E isso já começa em nós, principalmente as mulheres casadas, as pequenas rachaduras. E depois a gente não entende, porque o Senhor nos convida a descer à casa do oleiro. Quando eu ouvia esse texto, eu falava assim, nossa, Deus me dá essa experiência de descer na casa do oleiro. Eu quero dizer para você, quando eu desci à casa do oleiro espiritualmente falando, significou renúncia de pecado, renúncia de estar no lugar errado, renúncia de viver no lugar que Deus não me chamou para ficar, renúncia de dureza de coração e começar a estar no lugar que Deus me chamou. Ali eu vi o meu próprio coração. Deus queria que Jeremias entendesse a visão para que dissesse ao povo como estava o coração deles, porque o coração deles era um coração duro. Então eles não queriam ouvir as orientações do Senhor. E muitas das vezes nós estamos assim, desposicionados e ainda não quer ouvir conselho. A gente está desposicionado, não quer. Esses dias mesmo, o Espírito Santo usou uma amiga, sabe? Você tem que ter amiga que fala a verdade. Amiga que fala com você, ei, para aí, você tá no lugar errado. Esse não é o seu lugar. E às vezes a gente está entendendo que lugar é status, lugar é estar lá na frente, lugar é o microfone. Não, nós estamos falando dentro da nossa alma, dentro do nosso, tudo aquilo que Deus tem depositado em nós. Nós esquecemos que Deus é soberano sobre a história, um pouquinho que nós perdemos o controle, aí alguém vem, sacode você e diz, ei. Deus está chamando a sua atenção para você olhar e ver o seu posicionamento, como você está lidando. Deus está querendo tratar você e você está querendo mandar em você, não deixar Deus controlar os seus passos. Eu ouvi isso há muitos anos atrás também. Deus anda me corrigindo, gente. Você vai dar com os burros na água se você continuar nesse posicionamento. E eu guardei aquilo para o meu coração, para a minha vida. Não é fácil ouvir que você está errada. Não é fácil você ouvir que você precisa ser quebrada e feita de novo. A gente coloca na nossa própria visão que nós já estamos prontas. Quem sabe se você está pronta é o Senhor. Quem sabe que você pode estar posicionada ali ou aqui é o Senhor. Vaso não anda. Vaso tem livre-arbítrio. O vaso espiritual que somos nós, o nosso coração tem livre-arbítrio para escolher a vontade de Deus, porque ela é melhor. Então, olhando para essa cena, eu vejo 3 coisas. Número 1, que nós estamos nas mãos de Deus. Gênesis 2:7, né? Eu já citei que Deus formou o homem
e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Eu quero dizer para você que você ainda é esse mesmo pó frágil que depende da orientação, do zelo, do cuidado, da bondade, da misericórdia do Senhor. Porque essa parábola, ela abre os nossos olhos para ver que se eu me quebrei, o Senhor é soberano na minha história. Se eu me quebrei na minha caminhada, o Senhor tem misericórdia de mim, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor tem misericórdia e bondade. A bondade dele é infinita. A bondade dele não tem tamanho. Mesmo que eu não mereça, ele ainda faz, ele ainda olha para mim, ainda acha que o valor que Deus me dá é um valor excelente. Quando ele olha para mim, mesmo quebrada, ele fala assim: não, eu ainda creio, eu posso consertar, não, eu posso fazer de novo, eu posso destruir essa história, acabar com isso e fazer uma nova, me fazer uma nova mulher, me fazer uma nova pessoa, uma pessoa que coração de pedra pode se transformar em coração de carne, disposto a obedecer. Pensa numa pessoa que Deus ensinou para que eu entenda que quem precisa ordenar, que quem precisa direcionar o Senhor, nós obedecemos. Quem tem juízo aí, ouça a palavra do Senhor e obedeça. Então, nós precisamos entender que nós precisamos dessa bondade, da longanimidade do Senhor. O Senhor, ele espera que nós ele tem expectativa que nós entendamos a visão do oleiro e do vaso como sendo: eu entendo que você me rejeitou um dia, eu entendo que você não quer me obedecer, mas eu estou aqui, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, e eu continuo te esperando. Esse vaso quebrado muitas vezes representa aquelas pessoas que já não oram mais, aquelas pessoas por causa do pecado já não querem mais ir à casa do Senhor, já não vivem mais o seu chamado, desistiram de ser o vaso de honra qual Deus preparou para ser, achando que não tem mais jeito. E o Senhor está dizendo: não, pode vir, descer à casa do oleiro, renuncia à sua própria vontade, aceita a minha que é melhor. É melhor estar quebrado nas mãos do Senhor do que quebrado em outro lugar. Lá fora, o oleiro natural vai olhar e falar: esse vaso não tem conserto. Eles dão um valor natural para você. Você tem um valor eterno para o Senhor. O amor de Deus por você excede qualquer joia. Você é preciosa. O amor do Senhor, ele vem sobre você aonde abundou o pecado, superabunda a sua graça. Quando a graça de Deus é mais algo que o Senhor espera que nós enxergamos nessa ilustração. O amor de Deus através da sua graça que transborda. Nós não somos jogados fora. Quando o mundo olha um valor exterior, Deus está olhando o que ele está fazendo naquela roda. Ele está falando: esse pedacinho de barra aqui não tá legal, não, vou tirar. Não, esse barrinho aqui ele tá atrapalhando e tá dando um volume maior. Não, eu quero você assim, pronta, perfeita para caber aquilo que eu preparei para você. Amém? Então, essa moldagem da cena traz uma noção da correção perfeita do Senhor, que ela não mata, ela não destrói, mas ela reconstrói, ela faz de novo a nossa vida de forma que o Senhor possa nos usar para a sua glória, para a sua utilidade. Para o mundo, alguém pode dizer: não tem utilidade, mas para Deus tem um lugar para você na casa dele. Para o Senhor sempre tem um lugar aonde você vai ser usada nas mãos dele. Ele está preparando você nessa roda, nesse movimento enquanto ele coloca aqui, tira o que não é para estar. E ele coloca da sua água, aqui a água que o oleiro coloca no vaso para remoldar é o Espírito Santo de Deus. Só ele pode trazer a perfeita modelagem. Quando nós olhamos para o que o Espírito Santo pode fazer em nós, quando nós não temos mais força, a Bíblia fala que ele geme em nós com gemidos inexprimíveis. O vaso não fala, não, gente, mas o Espírito Santo geme por ele. Eu acredito que quando Deus, o oleiro espiritual, tá ali trabalhando, ele fala assim: eu sei que tá doendo. Eu sei que eu tô amassando, tá doendo.
Mas o Espírito Santo te concede força para suportar o processo. Não pede para sair do processo. Quem sai do processo antes da modelagem vai rachar de novo, não suporta o que Deus tem preparado para você. Sabe aquelas pessoas que saem antes do tempo, começam a dizer, não, estou pronto, pode me dar, que eu faço. Não, estou contigo e não abre. E o Senhor está dizendo, não, espera mais um pouco. Eu quero trabalhar mais em você. Confia no processo. Você voltar para a mão doce. Às vezes você está numa roda, você pensa, nossa, mas eu voltei para o mesmo lugar, vou fazer a mesma coisa de novo esse ano? Não, você está voltando porque Deus acha que você precisa mais um pouquinho ser modelado pelas mãos dele, ter digitais dele. Eu lembro de uma coreografia que nós dançamos uma vez, a Érica até deve lembrar, tinha uma passagem na música que falava das mãos do oleiro em nós, nos dá uma nova história. Eu quero dizer para você que para Deus te dar uma nova história, as digitais dele precisam estar no seu ser, na sua essência. Não tem como ser vaso de Deus, vaso de honra, sem as digitais do Senhor encravadas no nosso ser. As características de Deus precisam ser visíveis. Se você for olhar como um vaso era tratado nesse tempo de Jeremias, esse vaso tinha uma utilidade para aquele povo muito grande. Não só utilidade, mas também era para ganho financeiro. Se você entendesse o valor para eles, olha como Deus é tão bom, usando essa analogia, que era uma visão clara, que eles podiam compreender a palavra de Deus através daquilo que ele estava mostrando. A olaria, naquele tempo, fazia os vasos e, de acordo com a modelagem do vaso, de acordo com o nível de qualidade daquele vaso, ele ia contar a história do povo, né, da família daquele vaso, né, o valor de dinheiro, quanto ele valia e quanto ele poderia suportar dentro dele, para qual utilidade ele seria. Aí eu olho para isso tudo e vejo assim, Deus, ele olha para nós não como apenas um vaso que vai contar uma história. Se hoje você olhar a arqueologia, pedacinhos de cerâmica que são achados, mais de milhões de anos, conta ainda a história até do Deus que esse povo adorava, os deuses que às vezes eles criavam e ali tinham encravado a desenho, as iniciais desses deuses. Quando você é encontrado em qualquer lugar, alguém vai olhar para você e vai ver as digitais do Senhor em você. Você pode estar um caco que alguém vai olhar e vai falar assim, meu Deus, como ela suporta tanta coisa. Mas o Senhor ainda olha e fala assim, meu Deus, mas ela tem tudo que eu coloquei nela. Ela tem a graça, ela tem a misericórdia, ela tem a minha bondade, ela tem o meu amor sobre ela, tem a minha confiança. E onde nós estivermos, onde nós somos colocadas, nós também vamos contar a história de Deus. Era isso que Deus queria que o seu povo fizesse. Contasse a história de Deus onde quer que eles fossem. Se achasse um pedaço de cerâmica hoje, do tempo desse povo, e alguém lesse lá, alguém lê nas escrituras, Deus salvou o seu povo, Deus mandou Jesus e libertou o seu povo, Deus quer olhar para a sua geração, para a sua família, encontrar, se for um caco, vai encontrar alguém que serviu o Senhor, posicionado no lugar qual Deus chamou, porque aceitou ser moldado, aceitou ser cuidado pelo Senhor e zelado pelo Senhor. Eu vejo Deus corrigindo Israel para que o seu nome seja honrado. Deus não faz nada que não seja para honrar o nome dele. O trabalho de Deus sempre vai ser por causa da sua soberania, manter a sua palavra. Ele é soberano e ele prometia juízo para o seu povo que virou as costas e não queria ser tratado, não queria ser cuidado, não queria ser transformado. Então, o trabalho de Deus é para que eu e você sejamos úteis nas suas mãos. A utilidade, mais uma vez, não vai estar na beleza do vaso, mas vai estar na sua essência, naquilo que ele coloca em você no processo. 3 verdades para a gente guardar. De tudo isso, se você guardar isso aqui, eu vou ficar feliz, mas Deus vai ficar mais. Escuta isso. 3 verdades para nós hoje, que Deus traz com esse texto. Deus é soberano na história, mesmo que algo aconteça. Vá à casa do oleiro, renuncie todo pecado e se coloque na mão daquele que pode quebrar, mas também pode fazer de novo. A segunda coisa é que precisamos ser dependentes do Senhor. O dia que o vaso
só porque ele tem o livre-arbítrio, achar que ele pode decidir o que fazer da vida dele. O Senhor com certeza vai olhar e vai respeitar a sua decisão, vai continuar te amando, mas o Senhor não quer deixar você ao léu, não, ele quer que você se posicione. Então aceite o zelo de Deus. É melhor estar quebrado na mão dele do que em outro lugar. A terceira coisa é que mesmo rachado, mesmo que o pecado tenha alcançado o nosso coração um dia, o Senhor sempre vai nos dar uma oportunidade. Estar de volta nas mãos do Senhor é a oportunidade que eu e você precisamos para mudar a trajetória. Um vaso que seria para a desonra, se ele aceitar ser tratado pelo Senhor, ele será considerado vaso de honra pelo Senhor. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, você não precisa temer. Hoje você pode se sentir esse caquinho, mas o Senhor vê você lá na frente amanhã restaurada, curada, pronta para ser usada nas mãos dele. Uma única aplicação para guardar, também que o Senhor ministrou muito ao meu coração enquanto eu li o texto, é que para ser tratado precisa de algumas coisas, coisas que o povo de Israel não tinha. A humildade. Até para ser quebrada precisa de humildade. Até para poder ser restaurado, precisa de humildade. A rendição é o sinal que você entendeu a visão do oleiro e o vaso. O Senhor não quer que você fique cego na situação. Ele vai usar alguma coisa para ilustrar para você a bondade dele, que ele não vai desistir de nenhuma de nós. Eu posso ter passado por muitas coisas, você pode ter passado por muitas coisas, mas o Senhor ainda espera, né, um dia colocar você no lugar que ele sonhou, no lugar que ele desejou. Estar quebrados na mão de Deus não é sinal de humilhação, é sinal dessa essa humildade. Eu lembro da história de José e Maria, estava mencionando para os casais essa semana. Maria, ela estava nesse processo, eu acho que ali era a olaria de Deus para ela. Todo mundo fala que ela era a humilde, né, que o Senhor escolheu por causa da sua humildade, eu creio que sim. Mas até o que ela passou, quando ela tem a anunciação que Jesus seria gerado no seu ventre, e ela teria que se explicar, e ela teria que passar por um longo processo para não ter a sua vida destruída, ela não estava entendendo lá na frente. Porque ela poderia ser apedrejada e morta, porque alguém poderia entender que ela tinha o quê? Traído, né, o seu noivo prometido. Então, quando o Senhor traz Maria para gerar Jesus, ele estava entendendo. Hoje você é pequenininha, humildezinha, você não tem muito a oferecer, alguém pode até te julgar por aquilo que eu estou fazendo na sua vida, mas o meu plano é maior do que apenas o que você está conseguindo ver hoje. É tanto que Maria e José cumprem a sua missão por causa que eles não procuraram questionar o Criador, não procuraram questionar o porquê da missão. Às vezes voltar e fazer a missão, você fala assim, não, mas eu quero fazer outra coisa. Eu não sei, eu estou falando, eu quero que você faça isso hoje. Aprenda a dizer para o Senhor, eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Porque essa é a verdadeira olaria. Quando você fica onde você quer, não é processo, não é oleiro e vaso, é você mandando na sua própria história. Deus é o dono da sua história. E você precisa guardar isso no seu coração. Seja moldado pelas mãos do grande oleiro. Nós somos a casa hoje, a casa do oleiro. Nosso coração é esse vaso que precisa ser moldado. O oleiro está aqui, ó. Se é a casa, ele está aqui. E o barrinho que está aqui, né, do seu coração, Deus está convidando você a fazer o que Jeremias fez. Olhar para dentro, se não tem alguma imperfeição. Às vezes você precisa dizer para ele assim, pode tratar, porque eu quero ser útil nas tuas mãos. Pode tratar, enquanto você entender que ser tratado é melhor do que ser jogado fora, você vai aceitar a olaria de Deus. Então, a parábola do oleiro e do vaso, ela traz para nós os efeitos de viver sobre a mão do oleiro. Nós vamos viver os propósitos de Deus a partir desse ponto, que nós abrimos os nossos olhos, não apenas de querer ser o vaso, mas o vaso tratado. Amém? Era isso que o Senhor queria
que eu trouxesse para mim primeiro. Eu gostaria muito que agradecer a Érica pela oportunidade, porque enquanto eu li, eu não consegui falar 5% do que eu estudei, mas eu mais chorei do que li. Eu mais fui tratada do que eu posso imaginar. Eu já fui tratada desde o dia que ela me chamou, que eu comecei a sentir esse texto. Eu lembrava de nós duas ministrando essa música sobre o vaso, e o Espírito Santo começou a tratar o meu coração. E ele começou a mostrar as imperfeições. E eu voltava nesse texto, eu falava, foi para mim. Se ninguém for, eu preguei já para mim. E eu aceito a olaria de Deus, eu aceito as mãos de Deus, eu renuncio todo o meu pecado e falo, Senhor, pode tratar, eu quero ser um vaso de honra. Amém. Irmã Andréia, você pode abençoar a nossa vida com a oração para finalizar, Amém. por favor? Amém. Podemos sim. Aleluia. Paizinho querido, nessa noite, quero agradecer ao Pai pela tua misericórdia, bondade, longanimidade. Senhor, o Senhor tem sido bom e misericordioso conosco. Senhor, nessa noite eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que esta palavra, Senhor, possa vir de encontro, Senhor, aos corações, assim como o Senhor ministrou meu coração, que eu descesse à casa do oleiro, que eu entendesse, ó Pai, que o coração precisa ser tratado, que eu só vou estar posicionado quando o Senhor, ó Pai, Deus querido, puder, Senhor, trabalhar, quando toda a dureza de coração, Senhor, Pai, for transformado num coração, Pai, capaz de obedecer à sua voz. Enquanto, Senhor, ó Pai, essa palavra foi sendo lida, eu ainda fui sendo ministrada. Por mais, Senhor, ó Pai, que não tenha sido, ó Pai, como eu planejei, foi como o Senhor planejou. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha visitar o coração das minhas irmãs, que tudo aquilo, Senhor, que tem trazido ao coração delas de angústia, de cansaço, ó Deus querido, muitas das vezes elas não entendem porquê, Senhor, da olaria, o porquê, Senhor, ó Deus, voltar no processo, mas o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para quebrar, mas também fazer de novo. O Senhor é Deus fiel e não vai deixar que a obra fique inacabada. O Senhor começa e termina para a honra e a glória do teu nome. Ninguém ficará jogado, ninguém ficará abandonado, ninguém ficará esquecido, como no mundo é costume fazer. O Senhor guarda enquanto elas estão sendo preparadas, zeladas pelas tuas mãos dentro dessa olaria. O Senhor está preparando lá na frente o lugar, Senhor, ó Pai, que elas vão alcançar. O lugar, Senhor, onde o seu nome será, Senhor, exaltado através, Senhor, da exuberância, da essência que elas vão carregar. Não é uma essência qualquer, é a essência do Deus vivo, o Deus que promete e que cumpre todas as coisas. E nós abençoamos a vida delas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmã Andréia, muito obrigada, tá? Que palavra. O amor do Senhor nos refaz, né? Basta a gente permitir essa transformação ser feita com muita humildade, obediência, que Ele renova a cada dia. Eu sei que nós passamos do tempo um pouquinho, mas alguém quer comentar alguma coisa? Quer contar um testemunho? Eu gostaria, pastora Érica, mas não vai dar tempo, porque quando eu começo a falar, eu falo demais. Mas eu quero só aproveitar a oportunidade, André, para te agradecer e para dizer assim o quanto você transbordou nas nossas vidas. Eu digo assim, que pena que outras